Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde hoje está recebendo aqui a doutora Cléovia, que é psicóloga. Dr. César Vasconcelos está aqui também nos ajudando a compreender sofrimentos mentais e alguns transtornos. Não é fácil conviver com sofrimento, nem o meu pessoal e nem com o sofrimento de alguém que eu amo. Porque eu nunca vou conseguir compreender aquela dor de verdade, né, doutor César? Eu posso tentar, mas é individual. Só compreende quem sente a mesma coisa, né? A gente até costuma na conversa assim, corriqueira do dia a dia, e fala assim, eu sei que você está passando. A gente só sabe se passou. Se não passou, a gente pode ter uma ideia, né? Mas só quem passou é que sabe qual é a luta interior, a emoção dolorosa, né, Terô? Tem que ter a experiência, né? É verdade, né? Como é que a gente pode, eu acho que esse primeiro contato do Dr. César é muito legal, como é que a gente pode, por exemplo, porque tem gente que acaba não conversando sobre o problema, porque tem medo de que o problema fique maior, então acaba empurrando a sujeira para baixo do tapete, ignorando que aquela pessoa, de repente sua esposa, de repente é seu filho, de repente é seu pai, sua mãe que estão sofrendo, e aí você não aborda o problema ou você fica impaciente porque acha que a pessoa não está reagindo. Como é que a gente deve lidar? Como é que a gente deve dar uma palavra de acolhimento para essa pessoa? Então, a gente tem que aceitar cada problema é diferente do outro, né? Cada pessoa sente de um jeito. E, assim, os pacientes, né, vêm até a gente e a gente tem que ouvir e, no momento certo, fazer a intervenção, acolher aquela situação da pessoa, né? Porque, como eu falei, cada um é diferente, então cada um vem com medo, vem com sentimento de culpa, né? O próprio falar já seria parte do processo de terapia, doutora? Isso, o próprio falar já seria um processo de terapia, porque a pessoa libera aquilo que está dentro, né? Às vezes ela não tem com quem falar, não tem com quem confiar, né? Às vezes tem medo de falar e espalhar. Às vezes tentou falar e não foi bem compreendido, não foi bem interpretado. Não foi bem interpretada. Então, a pessoa que está sofrendo, só ela sabe como é o sofrimento e às vezes, até mesmo na terapia, ela tem medo de relatar para o profissional. Eu estou perguntando isso, doutor César, porque nós vamos conviver, a gente vai fazer parte desse tratamento, querendo ou não. Se você convive com alguém assim, você é parte. Agora, em alguns casos, quem está convivendo não dá conta, vai precisar buscar, indicar um apoio profissional, certo? Antes disso, é importante a gente pensar em termos assim, de família, porque a gente vai ter, assim, a grosso modo, dois perfis de pessoas na família. Tem aquelas pessoas que, quando sentem algum desconforto emocional, elas já falam, né? Ai, tô mal hoje, ai, tô tão triste, caramba, que ansiedade horrível, não sei. Elas conseguem, né, colocar para fora a sua dor emocional. Então, isso é mais fácil você, claro, detectar, porque a pessoa está colocando para fora. Agora, tem outro grupo de pessoas, que é aquele grupo em que a pessoa, ela mascara, ela tem medo, como você falou, ter medo de o que vai acontecer se eu falar, vão rir de mim, vão achar que eu sou fraca, vão ter um preconceito em relação ao meu sofrimento, né? Então, a gente tem que estar, como família, né, ou como amigos num trabalho, perceber se você percebeu que a pessoa está um pouco diferente, mas ela é calada e não fala nada, em algum momento você pode chamar num canto, né, ou em casa, ou no trabalho, você está bem, o que está acontecendo com você? Então, você vai com uma atitude de acolhimento, de compreensão, de empatia e de tentativa de ajudar. Você quer alguma ajuda? Então, você incentiva a pessoa a falar, né? E isso é importante, porque essas pessoas que não conseguem falar com facilidade, elas podem sofrer mais tempo do que necessário, porque não teve essa coragem de abrir por questões de personalidade, né? Então, vai ajudar se você se aproximar e tentar. O que está sentindo? Conta para mim. Bom, eu acho que você já percebeu que nos últimos anos o tratamento psicoterápico tem ajudado muita gente a enfrentar transtornos emocionais. A gente vai agora, nesse momento, entender quais são os transtornos que requerem um atendimento profissional. Vou convidar vocês para virem aqui, doutor César, doutora Cléovia. Primeiro, vamos até explorar um pouquinho dessa imagem, porque você de casa, queria que olhasse para cá com atenção, porque às vezes aquele sofrimento que para você como um terceiro, você como alguém que não está sofrendo, para você está enxergando como uma coisa mínima, uma coisa pequena, mas a pessoa
tá com aquilo bagunçando a cabeça dela. Olha um transtorno emocional aqui que precisa de atendimento profissional, o afetivo bipolar. Doutora, fala rapidinho sobre esse transtorno e por que ele precisa de atendimento profissional. Então, esse transtorno bipolar é um transtorno que a pessoa tem a mente é muito acelerada, a pessoa pensa muitas coisas ao mesmo tempo e a pessoa se cobra muito, sente muita culpa. Então, é um transtorno que precisa de ajuda. Esse transtorno precisa muito de ajuda profissional, tanto medicação quanto terapia, psicoterapia. A gente sabe que nesse transtorno aqui a gente tem a fase eufórica e a fase depressiva, muito rápido, muito próxima uma da outra, né? Agora, doutor César, talvez o grande desafio desse transtorno e da busca da ajuda profissional seria o que a doutora Cleva falou sobre a pessoa ser uma pessoa que pensa muito, normalmente pessoas aceleradas, brilhantes, mentes brilhantes aqui, e aí na fase eufórica acha que não precisa mais do tratamento, não é? O transtorno afetivo bipolar, o TAB, ele tem o de bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2. O bipolar tipo 1 é mais grave, o bipolar tipo 2 é mais ameno, o hipomaníaco, né? Quer dizer, a pessoa tem períodos que ela está depressiva, depressão mesmo, de tristeza, desânimo, apatia, se isola e tal. E ela pode depois passar 3, 4, 5 meses nessa fase depressiva, depois ela pode sair na fase normalidade durante mais um tempinho e depois pode entrar na fase eufórica. Na fase eufórica da doença bipolar, como o nome diz, ela está eufórica, ela sai da realidade, assim, ela tem 1000 planos, 1000 ideias, tem o chamado fuga de ideias, né? Muitos pensamentos ao mesmo tempo. Vamos dar uma ideia, a pessoa faz faxina, por exemplo, ela deixa a casa 100% organizada, ela planeja viagens, exemplos práticos. Mas ela sai também da realidade, no sentido assim, ela quer comprar coisas, né? Vai no shopping, não quer saber se tem saldo no cartão de crédito, não, ela vai comprando e depois chega lá os boletos e tal. Então a pessoa está nesse mundo de 1000 planos, tem ideias mirabolantes, mais né? Exageradas. Exageradas, fora da realidade, uma coisa que então a família tem que intervir ali. Então, bipolar é isso, bipolar, 2 polos. Tem um momento de euforia, em que ela está muito acelerada, muito agitada, muito insônia. Se você diz para ela, não, vai devagar, calma um pouquinho e tal, ela se irrita, fica irritada, não reconhece que está alterada. Tem isso também na fase eufórica. E ela depois vai ter a fase depressiva. Eu imagino que seja até difícil fazer o diagnóstico, porque se ela vai numa dessas fases procurar ajuda profissional, o profissional, o psicólogo, o psiquiatra pode precisar de um tempo para fechar esse diagnóstico passando as 2 fases, né, doutor? Tem que ter uma observação, não se faz, é difícil fazer numa consulta só, então tem que pegar, acolher, atender o familiar, escutar a história que o familiar vai trazer, né? E é importante também pensar que muitas pessoas da sociedade, chamadas pessoas normais, elas podem ser hipomaníacas. O que é hipomaníaca? É a pessoa que tem um transtorno bipolar, mas são não tão graves mais assim. contidas. Estão aí trabalhando, né? A pessoa é super acelerada, trabalha 20 horas por dia e tal, né? Enfim, acelerada demais, né, Cleva? E não consegue parar. Isso pode ser uma hipomania. E na euforia, ela acha que pode tudo, por isso que ela compra exageradamente. Depois, quando cai na real, ela vê que foi tudo errado e sente culpada. Gente, então, olha, isso é uma patologia, precisa de direcionamento profissional. Precisa. Por isso que, por exemplo, o bipolar, especialmente está na fase eufórica, você não consegue trabalhar com psicoterapia, você tem que entrar com medicação. Aí o psiquiatra vai prescrever o medicamento, porque o cara, primeiro que ele não aceita que está doente, né? Acha que está normal, que aquilo ali é o normal do jeito dele ser. Então, só que está fazendo umas besteiras, está comprando coisa sem poder pagar. Vai sofrer depois, né? Então, tem que entrar com medicação na fase eufórica para então poder, assim que amenizar isso, conseguir ter um proveito na psicoterapia. E, inclusive, na psicoterapia, no momento certo, né? Porque na euforia, como disse o doutor César, é mais difícil para a pessoa aceitar, porque ela acha que está normal. Mas inclusive, acha que está super bem, né, gente? E durante o outro período da psicoterapia, a gente tem que ajudar a pessoa a conscientizar de que ela, né, precisa de reconhecer o que está acontecendo com ela naquele momento da euforia. Vai com acompanhamento, isso vai acontecendo. Olha um outro transtorno emocional aqui que vai precisar de ajuda profissional, gente.
os transtornos alimentares. Percebi que meu filho, minha filha estão ou exagerando na comida ou comendo e depois vomitando. Transtornos de distorção da imagem também, né? Doutor César, esse é muito difícil dos pais lidarem, dos familiares lidarem também, não é? Transtorno alimentar é difícil de lidar. É um sofrimento difícil de tratar também, né? Os dois principais é a anorexia nervosa e bulimia nervosa, que atinge mais as meninas do que os rapazes. Então, na anorexia nervosa, a pessoa tem uma interpretação errada, exagerada, fora da realidade em relação à sua imagem corporal. Ela está muito magra, ela olha no espelho e não se vê magra. Então ela vomita escondido, usa purgativos para poder eliminar, usa atividade física, academia exageradamente, e tanto que pode ficar grave que a menina ela para com a menstruação porque o corpo está percebendo que ela está entrando num estado crítico, né? De saúde física, ele então segura para poder manter o sangue ali funcionando. Então a anorexia nervosa tem que ser tratada assim, com a equipe multiprofissional, né, Clelva? Isso. Psicólogo, psiquiatra, nutricionista, o clínico para avaliar a parte clínica dela. Além dos dois que o Dr. César mencionou, a compulsão alimentar seria um transtorno também alimentar importante que muita gente acaba ignorando, até porque meio que entrou na moda, né? Você pode ter o corpo que você quiser, a gente não está falando de estética aqui, mas é um transtorno que vai gerar também, a compulsão pode gerar problemas sérios, né, doutora? E o atendimento profissional pode direcionar, pode ajudar? Pode ajudar na direção. Na recuperação, na direção que ele deve tomar, né? Vamos dar uma olhada nesse outro transtorno aqui, emocional, que precisa de direcionamento, a dependência química. Doutora Clévia, do que a gente está falando aqui? Então, a pessoa que tem os vícios, né, da substância química, ela precisa de alguma ajuda. E tem vários tipos de ajuda, né, para essa pessoa. Hoje em dia tem centros de recuperação, né? Inclusive, é muito bom, ajuda muita pessoa, mas a ajuda profissional com a psicoterapia, isso aí pode ajudar muita pessoa, né, a deixar esse vício. Eu conheço muitos casos, sim, eu já atendi também, que pessoas que eram dependentes químicos, né, e estavam na fase até de separação, né, a esposa não queria mais, isso aí afeta muito a família, né, e às vezes a criança, né, se sente afetada também. Então, quando acontece isso aí e a pessoa começa a fazer a psicoterapia, a pessoa começa a entender o problema que ele está passando, né? Começa a ter uma direção, um direcionamento para melhorar aquela vida familiar ali, né? Que está acontecendo, os conflitos, né? As crianças, às vezes, criança pode desenvolver alguma doença também psíquica por causa da dependência química do pai, por exemplo. A gente está tratando aqui, doutor César, de vários transtornos que podem ser muito difíceis. Se você está vivendo um desses aí na sua casa, você sabe da profundidade, da seriedade disso. Mas também nós estamos querendo mostrar aqui que existe um caminho, uma ajuda disponível, corra atrás. Doutor César? Dependência química, só um instantinho. Pode falar. A gente tem a dependência do álcool, né? Drogas lícitas, álcool e medicamentos. E tem as drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, crack, tem agora uma maconha violenta aí. Então, e como a doutora Clévia falou, existe gratuitamente, cada município, quase todo município do Brasil tem o CAPS, CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é atendimento gratuito com equipe multiprofissional, né, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeira e tal. E ali e tem o CAPS drogas, né, álcool e drogas, que procura na sua cidade, se você tem um parente, alguém está precisando de ajuda, né? Então é o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial AD, álcool e drogas, que atende nessa questão, e tem os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que ajuda também. Super ajudam. Olha esse outro transtorno aqui, gente. As psicoses como a esquizofrenia, inclusive oferecendo riscos aqui para a família. Precisa de ajuda. Precisa. A psicose é quando a pessoa sai da realidade. Psicose é quando ela tem ideias delirantes, né? Tem alucinações, às vezes visuais, auditivas, tem alteração do conteúdo do pensamento,
né? Então, a esquizofrenia é a psicose mais famosa. Tem esquizofrenia simples, tem a catatônica, a hebefrênica, a paranoide. A pessoa se acha um deus, acha que pode curar todo mundo, né, Cleo? Isso. Então, a esquizofrenia tem que ter um tratamento psiquiátrico, medicamentoso, e assim que for possível, ela pode entrar na psicoterapia, porque tem psicólogos que se especializam em psicoterapia de psicóticos, né? Porque é difícil, né, para atender as pessoas que têm esse transtorno. Tem que ser, então, um especialista indicado. Olha esse outro transtorno aqui que merece também a atenção profissional, transtorno obsessivo-compulsivo, também ficou famosinho há um tempinho atrás, doutora. Esse é o famoso TOC. É, o toque. A pessoa, às vezes, pode ser muito organizada, a pessoa tem um pensamento, às vezes, repetitivo, né? E por isso que ela, às vezes, repete muito a lavar a mão, querer organizar tudo. E, às vezes, ela tem medo também de alguma coisa, assim, dela contaminar com algum produto, né? Eu lembro de uma vez, uma pessoa passava perto de algum lugar que vendia veneno de rato, a pessoa sentia que estava sendo contaminada com aquilo. Então, assim, esse transtorno precisa também de muita ajuda na psicoterapia e, às vezes, medicação também. Tá. É obsessivo-compulsivo, a pessoa... Por que é obsessivo-compulsivo? Obsessivo são pensamentos que não saem da cabeça. Minha mão está suja, tem que lavar. E a compulsão, a pessoa está com tanto pensamento perturbador que ela vai fazer alguma coisa para ver se alivia o pensamento perturbador, né? Uma fuga. Por isso que é toque. Olha esse outro aqui, transtorno emocional que precisa de ajuda terapêutica ou medicamentosa, transtorno borderline. Explica pra gente, doutor César, em poucas palavras, como é que é? Borderline é uma palavra em inglês, significa fronteira, limite. Você tá na fronteira entre o estado e outro ali, né? Entre o estado de Minas e de São Paulo. Isso é borderline, né? A linha de fronteira. Então, o transtorno borderline é um transtorno grave de caráter, de personalidade, que a pessoa está na fronteira entre a normalidade e o mundo da psicose. Então, borderline, ele tem muita sensibilidade emocional, a pessoa complicada nos relacionamentos, namora um, namora dois, rompe aqui, volta para lá e se prejudica na vida por causa dessa dificuldade grave de administração das suas emoções. Então, a pessoa que ela precisa de ajuda, né? Isso, precisa de ajuda, né, de psicoterapia, para ver se sai do lugar onde ela está. Agora, a gente trouxe aqui apenas alguns transtornos aqui que precisam de ajuda profissional. E a gente precisa entender agora que tipo de ajuda buscar. O doutor César falou, olha, nesse caso precisa de medicamento, mas também psicoterapia. Vamos dar uma olhada aqui nas abordagens da psicoterapia? A gente tem aí, olha, a terapia cognitiva comportamental, que é o famoso TCC, a psicanálise seria uma outra abordagem, a terapia humanista, e a psicoterapia de base analítica ou a terapia psicodinâmica. A gente tem até algumas outras técnicas, a gente está falando aqui de abordagem, né? Tem a EMDR e outras que têm surgido aí. Qual seria a melhor técnica, doutor César? O senhor, quando recebe um paciente lá no seu consultório e o senhor vê que ele precisa de psicoterapia, o que o senhor indica? Depende? Depende do tipo de transtorno que a pessoa tem, primeiro ponto. Depende do perfil daquela pessoa. Tem pessoas que procuram ajuda no consultório, elas são participativas, elas são mais ativas, elas interagem com o atendimento ali. Outras ficam ali mais, o que eu faço? Me diga o que eu faço. Elas estão esperando, então, total apoio. Agora, por exemplo, doutora. Se a pessoa se vai ao consultório e o diagnóstico é depressão, psicanálise não está indicado para depressão. A depressão seria TCC, terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque vai analisar ativamente, é uma interação ativa, né, Cléudia? Porque o paciente com depressão, o profissional vai ajudar assim, quais são os pensamentos que você mais nutre que leva você até depressão? Crise de pânico, também TCC.
Porque você fica pensando em tragédia, isso aumenta a ansiedade leva ao pânico. Certo. Então, a cada técnica de psicoterapia vai ser melhor para esse tipo de pessoa e para aquele tipo de sofrimento que essa pessoa tem. Não é, Cléo? E vamos pôr na tela de novo aí as abordagens, porque eu queria perguntar para a doutora Clévia, a psicanálise, então, vai fazer o quê, doutora? Vai ser indicada para que tipo de... Então, a psicanálise ela é indicada para traumas, né? Quando a pessoa tem traumas, principalmente a psicanálise ela estuda mais assim o caso de pessoas que teve abuso na infância, né? Algum trauma que ela passou na infância, na adolescência. Então, é esse tipo de transtorno que a psicanálise ela vai mais no inconsciente, né? A consciência e o inconsciente. Então, é isso que a psicanálise busca entender, o que está passando com a pessoa, né? Qual foi os traumas que ela viveu, né? Isso aí é mais interessante para a psicanálise. Agora, uma coisa muito importante para o público de casa é cuidado, porque tem uns cursos por aí, né, Cléo? Psicanálise, eu sou psicanalista e tal. Ei, antes de você procurar um profissional, procure saber se ele está registrado, se é médico, psiquiatra, ele está registrado no Conselho de Medicina, então aí você tem segurança. E psicóloga, está registrado no Conselho de Psicologia, então tem que ter essa referência aí para se proteger, né? Lembrando que você está entregando o cuidado da sua mente, o cuidado, porque é você o responsável por essa mente, mas Deus capacita homens e mulheres para te ajudar nessa jornada. E quando você entrega esse cuidado, pede ajuda para outra pessoa, é a coisa mais valiosa desse mundo. Então você precisa conhecer sim essa abordagem, precisa ler, precisa conversar, fazer essa entrevista com um profissional para você se identificar e para que esse tratamento seja realmente efetivo. Agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o tempo de tratamento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre quando é necessário psicoterapia e medicamento, mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, que ainda vai ter aqui o quarto episódio da série A Ciência do Descanso para você acompanhar aqui. A gente volta já.